A paz seja com vocês, meus amados amigos e irmãos. Amém. Eu entendi. Vocês acharam que eu estava saudando o pessoal de casa, né? A paz seja com você, que está aí no nosso Instagram, ao vivo. Deus continue te abençoando muito, muito. E a paz seja com você, meu querido amigo e irmão, que está aí no nosso YouTube, no nosso canal. Seja muito bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. É um prazer, uma alegria, viu? Poder todos os dias, quer dizer, todas as semanas, chegar aí na sua casa e ser uma referência para você. Deus continue te abençoando. É muito bom ter você por aqui. Eu quero convidar você a orar comigo, abrindo o culto desta noite, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito, ainda pelo que Ele vai fazer até. Nós já vamos agradecer. Oremos ao Senhor. Santo Deus e eterno Pai que estás nos céus, graças nós te damos, Senhor, pela beleza da tua santidade, Pai, por quem o Senhor é, por quem o Senhor representa para nós. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos na tua casa para meditarmos mais uma vez na tua santa e poderosa palavra, aquela que é imutável, capaz de mudar o coração do homem, capaz de, através da mensagem que nos alcança Cristo Jesus, nos levar para o Senhor. Por isso, Senhor, nós estamos aqui para adorar o Senhor, para ouvir a voz do Senhor. É por isso que nós nos rendemos nessa noite mais uma vez ao Senhor. Pai, recebe o culto que nós prestaremos ao Senhor, de todo o nosso coração. Recebe no alto da tua glória, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, ó Deus, nós te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém, amém. Bem, para você que está em casa e você que está aqui, nós estamos celebrando o nosso 27º aniversário. 27 aninhos desta igreja, a PIB da Ilha das Flores. E eu queria, com muita alegria com você, cantar o hino 367, Firme na Rocha, com o diácono Edmar Trindade e acompanhamento dos irmãos. Que alicerces tende para construir uma casa firme para resistir grande tempestade que há de chegar, e a estável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Quando faz a areia da fundação, fazem nossas obras na salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deverás crer, pelas obras mostram a fé que tem. Sua fé firmada no Salvador, na maior procela ele sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Louvado seja Deus, a nossa morada na rocha está. Para cantarmos isso, precisamos estar alicerçados na palavra do Senhor, não é, queridos? E somente alicerçados na palavra do Senhor é que somos capazes de chegar até este dia aqui, que estamos celebrando mais um ano de vida. Há 27 anos, como sempre tenho dito, as portas do inferno não têm prevalecido contra a igreja de Jesus. Amém. Há 27 anos, né?
estamos firmes e fortes aqui. Olha, você está dando uma pequena microfonia aqui, amigão. Bem, vem aqui comigo, por gentileza, o nosso painel. Primeira Igreja Batista da Flores, 27 anos. O nosso tema, vocês comigo. A igreja além das quatro paredes, se preparando para a iminente volta de Jesus. O nosso texto base está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, que diz: venham em breve, venham o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Jesus está dizendo: estou chegando, viu? Vou chegar daqui a pouco, venham em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Eu queria convidar os nossos queridos amados irmãos do Ministério de Louvor para nos conduzir ao Senhor através dos louvores. Lembra daquela pregação que fiz acerca da adoração? Vocês lembram? Naquela pregação, no tenor, teve uma pergunta que você precisou responder ali. Você e toda a igreja: eu venho para a igreja, assisto ou presto o culto? Nessa noite você vai botar isso em prática. Você não vai assistir o culto, você vai prestar o culto ao Senhor. Então, não só abra, mas escancare o seu coração para o que você vai ouvir, para o que você vai cantar e para o que você vai refletir nesta noite. Por isso, convido o pessoal do louvor. Graças e paz, amém? Amém. Convido a igreja a ficar de pé para estarmos iniciando nosso período de louvor, que a gente possa estar louvando com muita gratidão, porque Deus esteve conosco durante esses 27 anos. Desde 1996 a igreja existe aqui no bairro da Ilha das Flores, impactando cada vez mais a vida do bairro e a vida de cada morador e de cada pessoa que vem até aqui adorar a Deus, amém? E com isso, nós do Ministério de Louvor vamos cantar um hino que é muito conhecido, Te Agradeço, de Diante do Trono. E quero contar com o apoio de todo mundo para a gente estar cantando de uma forma bela, amém? Te
e a gente pode cantar e louvar com muita alegria ao rio que corre no trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Esse rio ele emana do trono de Deus. E eu vou com muito louvor, muita adoração e com as palmas que a gente vai estar cantando para Deus. Amém? Do nosso aniversário é o que? A igreja além das quatro paredes, se preparando para a iminente volta de Jesus. E para a gente se preparar, para a gente estar preparado, a gente precisa estar juntos, reunidos, estar de pé, mesmo com várias dificuldades que o inimigo impõe para a gente. Mas a gente não abaixa a guarda, porque quem está à frente não é só a gente, mas sim Jesus Cristo. É Jesus Cristo que está nos dando a oportunidade de estarmos de pé e comemorarmos 27 anos. E o inimigo não pode parar a igreja. O inimigo tentou parar a igreja. Tentou, mas ele não consegue, porque esse é o plano de Deus. Esse é o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida, a salvação. E foi isso que Jesus Cristo veio nos trazer. Essa música fala
que o inimigo tentou parar, o Coliseu, no caso Roma, tentou parar, os leões tentaram parar a igreja, mas não conseguiram. O inferno não prevalece. Não prevalece porque Deus manda em tudo. Deus manda em tudo, tanto lá quanto aqui. Deus é soberano. E aí a gente vai marchar nesse hino que é como se fosse um chamado. É como se fosse, não, ele é um chamado, porque estamos de pé há 27 anos. E por isso nós vamos cantar com muita alegria.
vivemos por fé, estamos de pé. Graças a Deus estamos de pé e a gente pode cantar com muita alegria. Amém? Glória a Deus. Amados, antes de passarmos para o irmão Zélio fazer a música especial e irmos para aquele momento sublime da igreja, que nós temos a oportunidade de devolver ao Senhor nosso dízimo, nossa oferta, em gratidão ao Senhor pelo que Ele tem feito por nós e por tudo que Ele tem nos dado, deixa eu passar para vocês algumas programações. Você que nos visita e você que está em casa aí, pode vir participar das seguintes programações. Na sábado 17 agora, de sexta para sábado. Acompanha aqui para mim, por favor. Coloca aí da Maria. Ainda bem que eu vou morar no céu. Você que é salvo, levante sua voz. Ainda no dia 17, às 22 horas, nós teremos a nossa vigília. Vamos entrar aqui na sexta-feira, às 22 horas, e permitindo o Senhor, como diz o pescador Epaminondas, sairemos no sábado, às 6 da manhã. Todo ano a gente faz essa vigília sempre do dia 14 para o dia 15, que é o feriado da proclamação, né, da República. Mas esse ano a gente não ia ter a participação de nossas igrejas irmãs, que sempre têm nos apoiado, e aí achei por bem a gente mudar para eles não perderem essa oportunidade de estar conosco, né? O pessoal da Libiri não ia poder vir, o pessoal da CIPVB não ia poder vir, mas aí agora eles podem vir. Inclusive, Paulo, ei pastor, traz o nome de lá, fala com os jovens para vir. Sexta-feira, então todos vocês que estão aqui, Romero, aí talvez você pode perguntar assim, pastor, eu que sou visitante, posso vir para a minha primeira vigília? Pode. Romero, a primeira vigília que eu fui, eu não era nem crente lá em Nazaré. Fui por curiosidade, voltei flutuando. Eu queria entender o que é que os crentes faziam a noite toda na igreja. E fui. E foi uma bênção. E ali eu comecei a ser impactado pelo Evangelho de Jesus. Fui como curioso,
e voltei apaixonado pelo que vi, ouvi e senti. Eu queria convidar o Homero, você a fazer isso também. Você e todos vocês que nos visitam. Vocês que estão aí do outro lado, com certeza já perdeu uma noite com alguma coisa. Ou trabalhando, ou em uma festa. A vigília não é uma noite que você perde. Pelo contrário, a vigília é uma noite que você ganha. E só ganha. O sono você repõe no outro dia e você sai daqui, ó, cheio de bênçãos nas mãos. Então, você está convidado para uma das programações do nosso aniversário, a nossa vigília. Tá vendo, Antenor? Você que está com saudade lá de trabalhar à noite e não trabalha mais à noite, vem para a sua vigília, tá bom? Você, Nilcizinha e todos da sua casa. Bem, isso é da sexta para o sábado. No domingo, prestem bem atenção, todos vocês que estão aqui, para não ter falha na comunicação. E você que está me acompanhando aí, você que está me acompanhando. No domingo, Duda, o que é que vai ter? Você tem uma missão, você é especial, não existe outra igual a você. No domingo, de manhã, nossa EBD vai ser fora daqui, literalmente fora das quatro paredes. Como é que a gente vai fazer? Eu nem falei com o Lucas ainda. Ô Lucas, mas a proposta é você vir com a sua Topic, em vez de buscar o povo lá, parar aqui, jogar todo mundo que der dentro da Topic, quem não der vai na mala, a gente vai empurrando, gente. Jonas que tem carro, todo mundo que tem carro, vem com seus carros. A gente enche os carros e ó, vai pagar a visita das meninas que elas vieram aqui. Eu não disse que a gente ia pagar a visita? No nosso aniversário a gente vai fazer diferente. Ao invés de a gente receber o presente, nós vamos? Porque em 2 Coríntios Paulo falou à igreja lá que o Senhor ama quem dá com tristeza. Não é não? Não? O Senhor ama quem dá com alegria. Então o que é que a gente vai dar lá de presente? Lembra que a gente fez uma cestona e nessa cesta a gente colocou cosméticos, né? A gente colocou produtos de higiene pessoal, que é uma necessidade delas lá. A minha proposta é a seguinte: não precisa você comprar 2, 3, não. É um pouquinho de cada um que vai ficar um pocão, como diz as crianças. Cada um de nós vai comprar uma coisa. Eu compro um sabonete, ele compra um desodorante, o outro compra um condicionador, o outro compra um perfume. E o que a gente conseguir, a gente vai levar e vai chegar lá de mãos cheias para abençoar elas. O aniversário é nosso, mas o presente é de vocês. E a gente vai pagar essa visita aí. A Eliana disse que queria ser a primeira aí. Já está tirando foto para não esquecer, né, Lili? Então, domingo, 9 horas da manhã. Pastor, por que você não marcou mais cedo? Não marquei mais cedo para não acontecer de quem não está aqui hoje ou quem não veio para EBD, tipo o irmão Barbosa. Eu lembro logo dele, que não assiste as coisas pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, né? O irmão Barbosa não tem esses negócios. Então a gente vai lá e fala com ele, ele ouve aqui. Como ele só está vindo de manhã, então eu não falei nada de manhã. Por que, pastor, você não falou? Porque eu queria pegar o irmão Barbosa de surpresa. Se eu falar, era capaz de ele não vir. Não, então não vou não, eu vou para a aula no outro dia. Então a gente vai pegar ele de surpresa, joga ele primeiro, viu? Dentro da Topic, e a gente leva o irmão Barbosa para visitar essas meninas lá no projeto Cristolândia. Vocês viram o que Deus tem feito naquelas vidas, não viram? Amém. Agora bora lá na casa delas ver como elas lá na prática. Vai ter a Topic e um bocado de carro. Até o Antenor vai vir com o dele atrás ali, a gente joga ali embaixo, cobre com a lona, se faltar. Tá bom, Antenor? Por favor, estou contando com você. Bem, na sequência do mês, nós temos o último aviso aqui, que é o cartaz do nosso aniversário. No primeiro domingo passado, nós tivemos o pastor Edmilson, representando o pastor Marcelo Quinuco, que está de licença, e o pastor Edmilson veio então representando a CIBVB com o grupo Raízes, que veio fazer o louvor. Hoje nós estamos tendo o Ministério do Louvor e vamos ter o pastor Madison, que é pastor da Igreja Batista em Paú. No próximo domingo,
nós temos o coral da nossa igreja, entre homens e mulheres, que vai fazer o louvor. E uma informação aqui, seria o pastor Sandro, da primeira de Vila Batista, porém, ele não vai poder vir. O pastor Sandro vai passar por um procedimento cirúrgico por estes dias da semana, na coluna, não vai poder vir, mas ele vai mandar um dos pastores, da mesma forma como fez o pastor Marcelo, para representar a igreja aqui. Enquanto isso a gente ora, né? Jonas, que já passou por uma cirurgia na coluna, sabe quanto é delicado. Deu tudo certo com Jonas, e nossa oração é que dê tudo certo também com o pastor Sandro. E no último domingo nós vamos ter o Teatro Corban, que vai estar trazendo a peça teatral aqui, e nós vamos fazer o fechamento. Só lembrando aquela orientação, os membros da igreja sentam na frente, deixa do meio para trás, para facilitar a organização do pessoal da recepção. Tá bom? Amém? Amém. Recado dado. Queria convidar o nosso querido irmão Zélio Marques, que vai louvar ao Senhor. E neste louvor nós teremos o prazer, o privilégio e a alegria de devolver o nosso dízimo e nossa oferta. Você que nos visita, fique à vontade, por favor, não fique constrangido em participar desse momento ou não. É uma prática da Igreja de Jesus, em gratidão a tudo que o Senhor nos tem dado, tá bom? Não sei porquê ao meu redor eu vejo tanto de sabor. Não posso ver porquê a dor, mas um dia eu saberei. Um dia o Salvador virá, um dia ele esclarecerá. Então da dor me livrará, pois um dia ele não posso, amor, aprofundar que o Pai levou seu filho amado para na cruz me resgatar. Mas um dia eu saberei, um dia o Salvador virá, um dia ele esclarecerá. Então da dor me livrará, pois um dia ele esclarecerá. Na dor cruel ou na aflição, eu vejo a sua bondosa mão que arreia na escuridão. Se um dia eu saberei, um dia o Salvador virá, um dia ele esclarecerá. Então da dor me livrará, pois um dia ele Amém. Pai, nós rendemos graças ao Senhor mais uma vez nesta noite. Senhor, é com muito temor e reverência que estamos aqui para prestarmos esse culto ao Senhor. E neste momento que nós devolvemos ao Senhor nosso dízimo, nossa oferta, nós queremos te pedir que o Senhor continue abençoando os celeiros desta igreja, para que todo o dinheiro, meu Pai, que o Senhor tem feito retornar para a casa do tesouro, possa ser, ó Deus, depositado aqui em todas as áreas que seja necessária para a glória do Teu nome. Que possamos usar essa verba, esses mantimentos e tudo que o Senhor nos tem abençoado para o louvor da Tua glória.
Em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor nos dê diligência e muita sabedoria, para que o nome do Senhor seja glorificado nesta comunidade. Pai, também intercedo ao Senhor pela vida do teu servo, pastor Madison. Te peço que o Senhor use os lábios dele, ó Pai, porque eu tenho certeza que a palavra que o Senhor já colocou no coração dele encontrará, Senhor, abrigo dos nossos corações. Assim eu te peço, te louvo, te exalto, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amada igreja. Trago um abraço da Igreja Batista em Paú. Quero dizer que é um privilégio, querido amigo, pastor, poder compartilhar então da palavra de Deus com os irmãos nessa noite. Temos então uma igreja para além das quatro paredes, se preparando para a iminente volta de Cristo. E o tema, que é dado, tem como divisa aí o texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu não sei se vocês, introdutoriamente eu quero fazer isso, se vocês já pararam para pensar, como aqui foi colocado no momento do louvor, que o texto bíblico de Apocalipse foi escrito há muito tempo, há quase 2000 anos. E aquela igreja então lá estava ouvindo, a igreja em Filadélfia estava recebendo essa revelação, essa carta então de João, e estava sendo informada sobre a iminente volta de Jesus. 2000 anos se passaram e Jesus, graças a Deus, não voltou ainda. O que é iminente volta então? O quanto isso impacta a todos nós que estamos tantos anos depois do processo de revelação, do encerramento do cânon, e como que a igreja então deve se comportar face àquela revelação dada às igrejas na Ásia, e como isso se aplica principalmente à Igreja Batista aqui na Ilha das Flores. Então abra comigo aí a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler toda a carta então que o apóstolo João escreve à igreja em Filadélfia, a partir do versículo 7, capítulo 3, a partir do verso 7. E quero retomar algumas colocações com vocês nessa noite a respeito dessa carta e de algumas questões relacionadas ao Apocalipse. Diz assim o texto então: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertencia ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que têm pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Escutem. Quanto àquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, mas não são, eu farei com que eles venham e caiam de joelhos diante de vocês. E todos eles saberão que eu amo vocês. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência, e por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os povos da terra. Eu venho logo. Guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. A pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus, e essa pessoa nunca mais sairá dali. E escreverei nela o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que virá do céu, da parte do meu Deus. E também escreverei nela o meu novo nome. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas.
Certamente você já ouviu falar do Apocalipse, que é um livro aparentemente cheio de mistérios. Então vai aqui a primeira dica. Tudo aquilo que a gente lê nas Escrituras a respeito de mistério, quando Paulo fala de mistério, quando alguém fala de mistério, é aquilo que está sendo revelado e tornado conhecido aos crentes. Mas Apocalipse é um livro cheio de simbolismos. Você já deve ter lido sobre os tronos, sobre o dragão, sobre as bestas, sobre batalhas, sobre o número 666, sobre os 144 mil, sobre trombetas, sobre tantos elementos que aparecem de forma simbólica. Um livro que para muitos causa certo temor. Mas nós precisamos lembrar que Apocalipse, então, como todo o Novo Testamento, é um excelente comentário do Antigo. E nós precisamos, então, à luz de toda a Escritura, compreender a mensagem destinada àquelas igrejas. Mas a mensagem central do livro de Apocalipse, você sabe qual é? É simples. Jesus é o vencedor. Essa é a mensagem central do livro de Apocalipse. Jesus é o vencedor. Então o apóstolo João, ele recebeu a revelação de Deus para mostrar aos servos do Senhor as coisas que em breve devem acontecer. Então o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. É aquilo que Deus quis mostrar ao seu povo. E nós vemos também no início do livro, se você voltar no capítulo 1, João escreve as 7 igrejas que se encontram na Ásia Menor, hoje região da atual Turquia. E aqui eu preciso situar vocês no contexto histórico, porque provavelmente a falta de contextualização é o que mais causa equívoco a respeito do que o livro de Apocalipse quer dizer para a igreja hoje. Lembre-se então que após a ascensão de Jesus, os discípulos estavam em Jerusalém e eles testemunharam a ascensão de Cristo aos céus. E eles foram comissionados a levar a mensagem do Evangelho a toda a nação, a batizar, a ensinar as coisas que Jesus ensinou a eles. No livro de Atos nós vimos que eles começaram a sofrer perseguição, primeiramente pelos judeus. Mas também ao longo de toda a história nós vemos que eles começaram também a ser perseguidos por Roma, ainda no primeiro século da era cristã. E é nesse contexto que João está escrevendo essa carta, sobre uma ameaça de perseguição, sobre uma sombra de perseguição às igrejas cristãs na região da Ásia Menor. Roma se gloriava da sua pax romana. Não havia mais inimigos a vencer. As estradas estavam policiadas. As estradas levavam a Roma. Havia uma comunicação, uma circularidade de pessoas e coisas. Mas havia também um preço a se pagar por isso, uma lealdade ao imperador. E lealdade implicava em adoração pagã. Implicava na participação dos cultos imperiais, onde César, que era visto como um filho de um deus, deveria ser adorado. Então você percebe, por exemplo, que em todas as cartas que são mencionadas aqui, elas aparecem numa estrutura padrão. Se você perceber no que nós lemos aqui, começa com ao anjo da igreja e o nome da localidade. São 7 localidades. Em seguida, estas coisas diz. Aí tem as designações a respeito de Cristo, que é uma descrição de Cristo conforme o capítulo 1 de Apocalipse. Em seguida nós temos elogio, queixa e uma ordem dirigida às necessidades específicas de cada igreja que o apóstolo escreve então uma carta. Um chamado a ouvir a mensagem do Espírito. Lá no finalzinho ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, ou quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas também ele fala algo interessante, uma recompensa àqueles que vencerem ou que conquistarem. Aqui ele fala ao vencedor, e ele faz alguma coisa. No caso de Filadélfia, falo-ei coluna do santuário do meu Deus. E essas mensagens, elas estão conectadas, intimamente ligadas com todo o restante do livro. Então nós não podemos desconectar o restante do livro de Apocalipse, a mensagem inicial, a destinação do apóstolo João, aquelas primeiras 7 igrejas na Ásia Menor. O trecho que nós lemos fala da carta à igreja em Filadélfia. Aquela comunidade era uma comunidade composta por cristãos que haviam sido excluídos da vida comunitária judaica. É Jesus mesmo quem diz que a sinagoga daquele local, no versículo 9, é uma sinagoga de Satanás. Aqueles líderes da sinagoga, eles poderiam ser judeus étnicos,
mas eles não eram o verdadeiro Israel. O texto também fala que, além de excluídos, os crentes da igreja de Filadélfia, eles também tinham pouca força. Provavelmente eram pequenos, sem importância, talvez pobres. Mas a despeito dessa fraqueza, eles têm permanecido fiéis em meio à perseguição. Eles têm resistido às ameaças, eles têm resistido às afrontas do inimigo diante daquele contexto. E Filadélfia, que tem um significado tão belo, uma cidade que já foi chamada por outros nomes, como Flávia, a Neo-Cesareia. Aqui, Filadélfia, fila de filei, de amor, e Délfia, de irmãos, que vem do termo útero. Nós temos um nome belo para uma cidade, amor de irmãos. Para Filadélfia, Jesus não apresenta nenhuma palavra de condenação, mas vai exortar para que aqueles cristãos permaneçam firmes. Então eu quero que você veja comigo alguns aspectos nesse texto, dado o contexto que agora foi apresentado. O primeiro, que Jesus, em primeiro lugar, ele tem a chave de Davi, isso está no versículo 7. O segundo aspecto, que Jesus abriu uma porta, versículos 7 e 8. No versículo 9, Jesus justificará o seu povo. No versículo 10, Jesus guardará o seu povo. E no versículo 11 ao 13, que é justamente a divisa do nosso tema, Jesus recompensará o seu povo. Então, no primeiro aspecto, que Jesus tem a chave de Davi, veja comigo no verso 7. Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. O propósito da mensagem, então, é fazer com que as pessoas olhem para a pessoa e para a obra de Cristo. Em meio às lutas contra os pecados, em meio às lutas contra as tentações, seja em meio a uma perseguição, seja em meio à oposição, João quer chamar a atenção dos crentes daquela igreja e quer chamar a atenção de nós aqui nessa noite, a olharmos para Cristo, a focarmos em Cristo. O texto diz que Ele é o santo, que Ele é o verdadeiro, aquele que tem a chave, Ele é santo, separado de todos os outros, puro, imaculado. Ele é justo. E como santo, ele ordena a reverente atenção do povo dele. Ele é o verdadeiro, que significa que ele é o genuíno salvador. Ele é o salvador do pecador. Então, quando Cristo se coloca diante da igreja da Filadélfia, apresentada pelo apóstolo João, ele é o soberano, santo e fiel. A pergunta que eu tenho a você inicialmente nessa noite, quando nós nos reunimos ao culto, à adoração, estamos diante de Jesus. E quando Jesus se coloca diante da Igreja Batista da Ilha das Flores, quem Ele é? Quem Jesus é? Para você, adorador, para você, membro da Igreja Batista da Ilha das Flores. Jesus é aquele que tem a chave de Davi. E quem tem a chave, controla o acesso. Controla a entrada. Jesus já havia dito a João, no primeiro capítulo, que ele tem as chaves da morte e do inferno, que demonstra que ele venceu sobre a morte e que ele tem o controle sobre a vida eterna. Então, quando Jesus diz que tem a chave de Davi, ele se refere ao seu reino de salvação, sobre o qual ele reina como um herdeiro, designado por Deus para tal. Aquele que viveu uma vida sem pecado, morreu uma morte expiatória, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus, está à destra da majestade e há de voltar para julgar os vivos e os mortos e estabelecer um reino que não vai ter fim. Jesus é o verdadeiro Israel. Ele é o verdadeiro Filho de Deus. A salvação vem somente por meio de Jesus. Não há outro caminho, não há outra alternativa. É somente Jesus que tem a chave. Ele fala, também em João, que ele é a porta. Jesus diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Esse é o convite dessa noite. Passe pela porta que é Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. Volte-se para Cristo. Somente Ele salva o pecador desvalido. O acesso ao reino de Deus é somente por meio de Jesus. Mas também representa que Jesus, segurando a chave da salvação, ele abre e fecha a porta do reino de Deus. Logo, a igreja depende totalmente, depende unicamente de Jesus Cristo para obter sucesso no seu ministério. Eu quero dizer a todos vocês que se não fosse por Cristo,
Se não for em Cristo, nada aqui faz sentido. Não faz sentido nos prepararmos, não faz sentido ensaiarmos, não faz sentido nós sairmos das nossas casas, colocarmos alguma roupa e vir para cá. É Jesus que sustenta a igreja. É Jesus que sustenta o ministério da igreja. A igreja atua na autoridade de Cristo. E é por isso que a pregação fiel do Evangelho deve acontecer. Não é o coach, não é algo diluído. A pregação fiel do Evangelho, que trata o pecador na condição que ele está, que ele é, e chama esse pecador ao arrependimento e apresenta Cristo como Cristo é, o santo, o verdadeiro, a raiz de Davi, a estrela da manhã, o leão de Judá, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. E é por causa do nome de Jesus que nós falamos ao mundo. É por causa do nome de Jesus que nós cultuamos a presença do mundo. É por causa do nome de Jesus que nós adoramos, tendo o mundo por testemunha de que Ele vive. Mas veja, Jesus apenas, não somente tem a chave de Davi. Jesus também abriu uma porta. Veja aqui, versículos 7 e 8. Ele abre, ninguém fecha, o que Ele fecha, ninguém abre, e Ele fala, verso 8, conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. É claro que alguns vão falar sobre a salvação específica dessa igreja, uma carta destinada a essa igreja, e nós não podemos perder isso de vista. Mas veja comigo que isso representa um pouco mais, porque fala de uma porta aberta para o ministério do Evangelho a outros. E qual seria a missão da igreja se não essa? Uma agência missionária de apresentar o Cristo ressurreto, o Cristo crucificado, o Santo de Israel ao mundo. Um ministério para além das quatro paredes. Uma igreja para além das quatro paredes. Olhamos nas Escrituras constantemente sobre portas abertas, de oportunidades para testemunhar de Cristo. Paulo, quando ele escreve à igreja lá em Colossenses, ele fala o seguinte: para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. E nós devemos tomar como verdade a promessa dita a Filadélfia, essa revelação dada àquela igreja, porque o Evangelho cresceu no primeiro século, a igreja não foi destruída, nem por Roma, nem pelo Coliseu, nem pelos seus inimigos, a igreja prevaleceu, o Evangelho se estendeu, tomou todas as porções do mundo conhecido, avançou os oceanos, avançou ao sul, ao ponto de nós aqui, tantos anos depois, podemos nos reunir sob o nome de Cristo. Isso é algo que nós devemos considerar numa linha histórica, onde o Evangelho ele começa sendo pregado, e aonde nós estamos hoje. Eu quero dizer, Cristo vai voltar. Cristo vai voltar. E veja, Jesus conhecia o proceder daquela igreja. Ele fala, no versículo 8 ainda, conheço as tuas obras. E mesmo com pouca força, aquela igreja não havia negado o nome do Senhor. Quantidade de pessoas, quantidade de recurso, localização, nada disso pode ser desculpa, mesmo com pouca força. A igreja de Filadélfia era fiel. A igreja lá era uma agência missionária, pregando fielmente o nome de Cristo naquelas regiões da Ásia Menor. Aqui nós podemos extrair que as igrejas, aonde elas estão situadas, elas precisam impactar na comunidade. Elas precisam levar o Evangelho de Cristo para além das quatro paredes. E isso não tem a ver com uma formalidade da igreja em se reunir e sair aí fora numa panfletagem, por exemplo. Isso aqui tem a ver com o crente pontual na sua vizinhança. O crente pontualmente no seu local de trabalho, o crente pontualmente quando ele anda na rua, onde ele compra, onde ele vende, onde ele transita, com quem ele se relaciona, como ele olha para o mundo, a cosmovisão cristã que impacta no seu proceder. Mas veja, Jesus não só abre uma porta e não só tem a chave de Davi, ele também justificará o seu povo. Veja comigo no versículo 9. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem,
Eis que vos farei vir e prostrar-se aos seus pés, e conhecer que eu te amei. Então, se a pouca força de uma igreja não pode constituir um empecilho, oposição também não pode ser. Veja, aqui quando Cristo se refere à sinagoga de Satanás, ele quer dizer que aqueles judeus que estavam naquela localidade estavam zombando da fé dos cristãos. Da mesma maneira que os judeus levaram Cristo para ser julgado e crucificado, os líderes daquela sinagoga provavelmente estavam atraindo a atenção de Roma para a perseguição àqueles cristãos em Filadélfia. E Jesus aqui não está negando a etnia. Veja bem isso, porque isso traz muitas questões em conta, principalmente um sentimento antissemitista que às vezes acontece no meio do povo cristão. Nós devemos amar Israel e amar o povo judeu, porque deles é o Cristo. Veja, Jesus não está negando a etnia, mas ele está negando o status daqueles em relação à aliança. Eles não eram o verdadeiro Israel, porque o verdadeiro Israel é formado por judeus e por gentios que creem em Cristo. E nós temos aqui uma alusão clara. Se o texto faz conexão ao Antigo Testamento, veja o que o profeta Isaías diz lá no capítulo 45. Diante de ti se prostrarão e te farão as suas súplicas, dizendo: só contigo está Deus, e não há outro que seja Deus. Aqui o contexto se referia aos gentios se achegando por meio do povo judeu ao conhecimento do único Deus verdadeiro. Mas curiosamente em Apocalipse há uma inversão. São os judeus que estão apartados da aliança, que negaram a Cristo. Eles que estão agora sendo chamados a se achegarem a Cristo por meio da igreja. É um vislumbre de esperança de que, como Filadélfia anuncia o Evangelho, estes mesmos judeus se achegariam a Cristo através do testemunho da igreja. Você olha para o mundo e você vê tantas pessoas apartadas do Evangelho, tantas pessoas necessitadas e carentes. Como essas pessoas se achegarão a Cristo? Como ouvirão se não há quem pregue? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. A oposição não deve fazer a igreja se calar. A oposição não deve fazer o crente se calar, porque nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Essa foi a resposta de Pedro, quando os líderes do Sinédrio disseram que eles não poderiam mais pregar o nome de Jesus. Nós não podemos deixar de falar do Evangelho de Cristo. A pregação do Evangelho é o meio para que Deus conceda fé ao pecador e para que ele seja chamado ao arrependimento. Se nós, então, sendo responsáveis, comissionados a pregar o Evangelho, você seria tão cruel e covarde ao ponto de negar isso às pessoas que estão morrendo sem conhecer a Jesus? Mas há um quarto aspecto ainda. Jesus não só justifica, mas Jesus também, ele guardará o seu povo. Versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. A porta aberta de Cristo para o anúncio do seu evangelho não seria prejudicada pela pouca força da igreja, não seria prejudicada pela oposição contra a igreja. E no verso 10 também nós temos um fato e uma promessa, que a igreja passaria pela tribulação, pela provação, e Filadélfia passou. O detalhe, quando nós vemos a vinda de Cristo em juízo e a destruição do templo em Jerusalém no ano 70, quantos judeus morreram, como eles foram dispersos e como isso afetou radicalmente a igreja. Uma mudança do paradigma do antigo templo, da antiga dispensação, para agora o crescimento da nova aliança e a expansão do evangelho ao mundo gentílico. Mas nós também passamos por provação. Nós também passamos por tribulações. Mas a promessa feita à igreja da Filadélfia, que perseverou,
também é algo que nós podemos aplicar à igreja de Cristo hoje. De que nós não seremos privados das provações, mas que Jesus estará conosco durante elas. A promessa é de que Jesus nos guardará dessa provação. Jesus nos guardará durante as tribulações. A questão é que a igreja da Filadélfia, tanto ela quanto a igreja hoje, seja Paú, seja Ilha das Flores, foram chamadas para testemunhar de Cristo em um mundo que está sob o julgamento de Deus. Nós olhamos, por exemplo, o texto de Romanos. A ira de Deus se revela do céu contra todo aquele que detém a verdade pela injustiça. O mundo está sob o juízo. O mundo está sob julgamento. E a única esperança que há para o mundo é se refugiar em Cristo Jesus. O final do Salmo 2 fala: bem-aventurado aquele que nele se refugia. Mesmo em meio às tribulações, a igreja persevera e o evangelho prospera. A história nos conta quanto a igreja padeceu, mas o sangue dos mártires era a semente que fazia a igreja florescer. Tertuliano, um pai da igreja, já havia dito. Mesmo em meio às provações, Cristo mantém o seu povo a salvo. E aqui, curiosamente, um detalhe para vocês. Todas as igrejas, Laodiceia, de Pérgamo, todas as igrejas aqui mencionadas por João, elas deixaram de existir no tempo. Menos a igreja de Filadélfia. Ela nunca foi destruída. Ela sobreviveu às invasões até cair sob os conquistadores muçulmanos. Mas ainda hoje, na mesma localidade, existem igrejas descendentes diretas dessa igreja que recebeu essa carta do apóstolo João. Curiosamente, providencialmente. Então nós somos chamados a buscar firmeza na fé em Cristo. Que mesmo em meio às dificuldades, nós devemos proclamar as verdades daquele que nos chamou das trevas para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Cristo. Mas veja comigo aqui o quinto e último aspecto desse texto, que Jesus recompensará o seu povo, versículo 11 ao 13. O 11 ele fala: venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Jesus então informa que não tardará em voltar. E nós temos então, nessa linha histórica, uma vinda em juízo de Cristo e a destruição, o sítio, a guerra romana em Jerusalém no ano 70. Mas ainda assim a gente aplica ao final dos tempos, como a gente vê no finalzinho de Apocalipse, a vinda de Cristo em juízo, a vinda de Cristo agora para reinar. Mas desde que essa carta foi entregue, quase 2000 anos se passaram, Cristo está demorando a voltar? Cristo está demorando a voltar? Nós vimos ao longo das Escrituras algumas vindas de Cristo em juízo. Mas isso deve nos fazer, mais do que tudo, olhar para um futuro breve, em que Cristo virá com toda a sua glória. E ele diz: guarda o que tens, ou conserva o que tens. A minha pergunta é: o que você tem de mais valor? Qual é o seu bem mais precioso? São bens materiais? É o conhecimento? São pessoas, relacionamentos? Eu quero te dizer que o que nunca irá se deteriorar e se perder no tempo é Cristo. É a sua palavra. Aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Todas as coisas deste mundo, elas vão perecer. Mas ele segue um pouco mais no verso 12. Olha o que ele fala: o vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus. Curiosamente, Filadélfia era situada sobre uma falha geológica muito grave, muito perigosa. Vários terremotos assolaram essa cidade ao longo da sua história, em especial um no ano 17, que destruiu, foi uma calamidade. Agora veja que estranho, uma cidade que não tinha estrutura, em que tudo se mexia. João está falando com eles: olha, vocês vão ser coluna do santuário de Deus. É um tanto curioso
Falar que seriam coluna é algo assombroso, que quer dizer que a falta de estabilidade física daquela cidade não seria nada comparado à estabilidade espiritual prometida por Cristo a eles. Mas assim mesmo, quando nós, muitas vezes, tropeçamos, nos desestabilizamos, muitas vezes nós mesmos nos colocamos fora da igreja, pela falta do compromisso que nós deveríamos ter com Cristo e com o corpo. Nós aqui olhando para essa passagem, nós devemos pensar que Cristo há de fazer com que o seu povo seja coluna do santuário do próprio Deus. Aqueles de pouca força seriam sustentáculo. Aqueles de pouca força seriam colunas que não se moveriam. E veja que é uma tríplice promessa. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. No contexto cultural, aquele local, aqueles que eram fiéis à religião do Estado, eles tinham seus nomes gravados nas colunas dos templos pagãos. Os nomes eram escritos em pilares, para que ficasse registrado ali ao sistema de adoração. Mas agora Cristo dá outro sentido, Cristo dá um outro significado, porque aquelas colunas não existem mais. Aqueles nomes foram apagados. Mas quando Cristo fala sobre gravar o nome dele, gravar o nome de Deus, gravar o nome da cidade no seu povo, é algo que não se apaga com o tempo. O nome de Deus e o nome da cidade de Deus representam uma cidadania do alto. Certamente você já ouviu a expressão que nós somos cidadãos do céu. Nós somos peregrinos. Sou peregrino aqui, em terra estranha estou. Mas finalmente Cristo promete marcar os seus com um novo nome. E que novo nome é esse? Esse novo nome é um nome dado a Cristo, quando o Pai o exaltou sobremaneira. Em Filipenses 2 nós temos essa expressão. O Pai o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, quer no céu, quer na terra e debaixo da terra. Todos se dobrarão. Que nome é esse? O nome de Jesus. O nome é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você vê a descrição desse nome lá em Apocalipse 19. Aquele que peleja com justiça, aquele que é fiel e verdadeiro. Eu quero concluir, meus irmãos, aqui trazendo para vocês refletirem que nós poderíamos pensar então como igreja no século 21, na Ilha das Flores, a respeito da revelação de Deus endereçada originalmente a uma pequena igreja na Ásia Menor, lá em Filadélfia. Eu quero aqui algumas considerações importantes para essa aplicação. Veja, dado o contexto, dado o texto, vamos aplicar então a todos nós. Quero lembrar que todos nós sofremos pressões e por vezes nós somos postos à margem. Estamos à margem de amizades, à margem de grupos no trabalho, à margem de colegas na escola. Os jovens padecem por pressão, os adolescentes padecem nessas pressões. Nós podemos ser tentados ao pertencimento. Somos tentados a querer ser aceitos, a uma necessidade de aceitação. Somos tentados em nosso coração no desejo de agradar os outros. Mas quando nós olhamos para esse texto, o principal que nós devemos lembrar é, quando nós perseveramos na palavra de Cristo, Ele persevera conosco. Quando as pressões vêm para lançar-nos à margem, não importa como o mundo está girando, nós não nos conformamos ao mundo. Nós transformamos o mundo. Venham as adversidades, venham as tribulações, os vales, as tempestades e os desertos. Há um corinho que diz que com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Mesmo em meio à tempestade. O Supremo Pastor não diz que nós não passaremos pelo vale, ele diz que ele estará conosco no vale.
Quando Deus trata com o seu povo, Ele leva ao deserto e ministra ali o coração do povo. Nós precisamos olhar para as Escrituras e nos lavar e nos purificar dessas visões triunfalistas que acontecem aí. Visões de andar em cima da água, passar no meio do fogo, fazer da cambalhota e pirueta, como se não estivesse nas Escrituras as dificuldades, as adversidades, as tribulações. A grande diferença é, mesmo em meio à tribulação e à dificuldade, você está contente em Cristo, você está alegre mesmo no meio da tristeza. Mas há outra aplicação, outro ponto, é que constantemente somos convidados a aproveitar a vida. Talvez um slogan mais pós-moderno é: aproveite a vida, aproveite, curta. Algo como que, se somos cristãos, estamos deixando de aproveitar a vida, estamos perdendo. E aí são muitos os prazeres que são ofertados por aí. Os vícios, sexo livre, status, poder. Pessoas que vivem como se não houvesse contas a prestar, como se não houvesse um futuro. Mas nós somos lembrados de que há um futuro. E há um futuro eterno. Então, a partir dessa mensagem, dessa passagem, nós somos exortados também a pensar na eternidade. Somos chamados a pensar que a vida ela não vai acabar no sábado, e aí eu chego no domingo e começo a pensar na semana de novo. Ela não vai acabar no caixão, e talvez todos nós passemos pela terra e pela sepultura, confiados de que seremos erguidos naquele dia quando o nosso nome for chamado. Há uma eternidade que foi conquistada na vitória de Cristo na cruz e que será estabelecida quando Ele voltar. A questão é, se com a vida que você leva, você está satisfeito em Cristo. E quero te dizer que se você pertence a Cristo, não há nada neste mundo que pode satisfazer você. Nada. As coisas, elas são usadas, elas podem ser aproveitadas, mas se o nosso coração está em Cristo, o nosso contentamento estará integralmente nele. E eu quero que você guarde uma frase, que ela é do aconselhamento bíblico. Construa na sua mente a seguinte frase: não posso viver sem ... Se a única coisa que preencher essa sentença não for Cristo, aí está identificado um ídolo no seu coração. Idolatria é pecado, precisa ser confessado e abandonado. O nosso contentamento deve estar em Cristo e somente em Cristo. E por último, uma igreja se prepara para a volta de Cristo, para a iminente volta de Cristo, tratando a mensagem do Evangelho como uma mensagem urgente. Se nós nos comportamos como que Cristo está voltando, por que a igreja então está tão leniente, tão estagnada? Por que a nossa vida então é tão parada? A mensagem do Evangelho, de maneira urgente, que deve ser pregada é que Jesus é o Salvador dos pecadores, que nele há salvação, que há abundante graça no Filho de Deus. O convite deve ser que todos devem se arrepender dos seus pecados e se voltarem a Cristo, de que Ele voltará para julgar os vivos e os mortos. E a outra pergunta é: como nós, que fomos alcançados por tão maravilhosa graça, devemos nos comportar? Pergunta é: como os súditos de um rei se comportam quando eles aguardam o retorno do rei? De maneira distraída, desatenta, não vigilante, ou anunciando em todo o tempo que o rei está vindo, o rei está voltando, o rei está voltando. E uma rápida ilustração para nós encerrarmos, de um pastor batista chamado Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. O resumo da mensagem do Evangelho é um mendigo contando para outro mendigo aonde encontrar pão. É assim que nós devemos nos comportar. Nós encontramos pão, pão da vida,
pão abundante, pão que sobeja as nossas necessidades. Vamos sair por aí, vamos contar aonde tem pão, aonde tem a água da vida. Isso é o evangelho que deve ser anunciado. Que anunciemos a Cristo até que Ele volte, para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém. Vamos orar. Graças te damos, ó Deus, nessa noite, pelo privilégio de nós podermos olhar para a Tua palavra, Deus, e pela Tua misericórdia e graça, sermos alimentados por ela. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa esquadrinhar os nossos corações, ó Deus, aplicar a Tua palavra em cada coração. Aqueles que necessitam ser confortados, ó Deus, que sejam confortados pela Tua palavra e Teu Espírito. Aqueles que precisam ser, ó Deus, confrontados, que sejam sacudidos, ó Deus, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, ó Deus, para honra e glória do Teu santo nome. Ah, Deus, mas não deixe a Tua igreja aqui em Ilha das Flores na mesmice. Não deixe, ó Deus, que caiam num engodo de um cristianismo sem fervor, ó Deus, de um evangelho onde Cristo não retorna. Ah, Deus, reacende, ó Deus, a importância do evangelho nos nossos corações, para que possamos anunciar dia após dia, domingo após domingo, ó Deus, que Jesus é o Rei e que Ele salva o pecador. Ó Deus, opera a salvação nessa noite também. Opera a salvação neste bairro, ó Deus. Opera a salvação nas imediações. Que cada pessoa aqui, ó Deus, seja portadora do seu evangelho, anunciando a Cristo e contando, ó Deus, aonde que tem pão, para que as pessoas famintas possam se achegar. Confiados na Tua palavra e seguros, ó Deus, porque o Senhor persevera com o seu povo. Seguros na Tua mão de que nada poderá nos arrebatar dela. Nós descansamos na Tua providência e aguardamos a Tua vinda. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que palavra abençoada o Senhor nos trouxe nesta noite através do pastor Madison. Pastor, leva um abraço nosso, eu e da igreja, lá para o pessoal em Paú. Agradeço a eles por ter permitido que o pastor estivesse conosco nesta noite. Queria convidar o Cleiton para trazer aqui uma lembrança, uma pequena lembrança para o senhor, quando ver lá, lembrar, no dia que eu fui pregar lá, aniversário de 27 anos da Igreja Batista da Ilha. Eles continuem pensando. Eita glória! Obrigado, né, Miguel? Valeu, pastorzão. Bem, irmãos, pessoal do louvor, vem para a gente fechar. Enquanto o pessoal do louvor se prepara aqui, eu preciso fazer uma pergunta, né? Para você que está no Instagram, você que está aí no canal do YouTube e para você que está aqui nessa noite. Preste atenção na pergunta, que é fácil. Você ouviu a palavra? Ela falou com você. Porque o Senhor não iria te trazer aqui para não falar com você. Ele te trouxe aqui para falar com você. Preste atenção aqui, aqui, ó. O Senhor falou com o seu coração. Então você é membro dessa igreja aqui e a palavra te confrontou. A palavra foi lá dentro do seu íntimo. Permita que ela faça aquilo que ela se propôs nessa noite. Colocar você contra o seu próprio eu. E permitir que a palavra do Senhor possa moldar a sua vida, o seu caráter, o seu coração. E você que é visitante, veio aqui nessa noite, a convite de alguém aqui da igreja, e entendeu essa palavra. Oh meu Deus, eu precisava dessa palavra. E a palavra te alcançou nessa noite. E você quer se tornar um cristão. Mais um desses que aguardam a volta do Filho de Deus. Se você entendeu essa palavra, quer se tornar um cristão, chutar o pau da barraca, ó, deixar tudo para trás, começar uma vida nova a partir desse instante. Só peço para que você faça um gesto assim, ó. A pública profissão de fé. Pastor, eu estou aqui, eu quero. Em nome de Jesus. Tem alguém aqui nessa noite? Estão bem? Amém. Vocês sabem muito bem que eu insisto nessa hora, mas te dou um conselho. Não durma hoje
sem permitir que essa palavra continue remoendo dentro de você. Deixe que ela fale ainda ao seu coração. Antes de você dormir, ore e fale: Senhor, como a tua palavra falou comigo, mas eu estou achando que eu não estou preparado ainda, por isso que eu não levantei a mão lá. Se isso está acontecendo com você aí, ó, se encha de coragem e volta aqui no próximo culto de novo para ouvir mais uma vez a palavra do Senhor e ser tremendamente impactado por ela. Eu te convido para voltar na quarta, no culto de oração. Se você não puder, venha às 6 horas da manhã no Amanhecer com Deus, na quinta. Se você também não vier, venha sexta-feira, 10 horas da noite, saia daqui sábado, 6 da manhã. E se de tudo você não puder também, você vem no domingo, 9 horas, e vai lá na Cristolândia Feminina, para a gente louvar a Deus e falar de Jesus lá mais uma vez. Se de tudo você não puder em nenhum desses dias, volta aqui domingo, de noite, de novo, para ouvir mais um dos pastores que está vindo aqui trazer a boa, perfeita e agradável palavra do Senhor. O pessoal do louvor vai fazer o último cântico para nós. E eu vou estar lá na porta com o pastor Madison para te dar um abraço, para você ter o privilégio de vê-lo de perto, de saudá-lo de perto. Mas espere a canção terminar. Não saia antes não, que é feio, fica bonito não. Depois, enquanto o pessoal estiver louvando aqui, você adora o Senhor, ora, faz o último momento com Deus. Aí depois que a canção terminar, você faz a oração silenciosa e vai que a gente já vai estar lá. Combinado? Beijo no seu coração. Para você que nos assistiu aí, ó, foi um prazer estar com você, viu? E você online aí. Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Amém. Já que o pastor já orou, depois que a oração silenciosa está encerrado o culto. Acontece